Olá pessoal, meu nome é João e faço parte do time Tangerino. Fique ligado nesse vídeo da série Me Explica Aí. Nós vamos falar hoje sobre síndrome do burnout no trabalho. Vamos juntos? Se você é novo por aqui e gosta de assuntos sobre gestão de pessoas e recursos humanos e departamento pessoal, se inscreva em nosso canal. Enquanto algumas empresas ainda não estão muito envolvidas com o tema, outras já abraçam e dão muita atenção e importância à saúde mental no trabalho. A síndrome de burnout é uma condição psíquica ou emocional atrelada ao excesso e a condições de trabalho capazes de provocar o afastamento do profissional ou até mesmo sua aposentadoria por invalidez. Em tradução livre para o português, a síndrome de burnout pode ser entendida como síndrome do esgotamento ou, como é mais comum dizer, síndrome de estafa. A definição apresentada pelo Ministério da Saúde indica que essa síndrome é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultado de situação de trabalho desgastantes, que demandam muita competitividade ou responsabilidade. É importante ressaltar que o estresse e o esgotamento emocional não ocorrem somente em razão da natureza da atividade exercida. A síndrome de burnout também pode ser associada a um trabalho mal administrado, e isso nem sempre é demérito ou culpa do trabalhador. Para facilitar, elencamos a seguir algumas das principais razões por trás de um caso de síndrome de burnout: cobrança excessiva, pressão constante, excesso de responsabilidade, alto volume de trabalho, jornadas longas e pouco repouso, relações conflituosas com os colegas de trabalho, contato excessivo com o público, trânsito intenso e demora para chegar ao trabalho. Para evitar o esgotamento dos funcionários e o burnout, é necessário manter os trabalhadores informados sobre os sinais de transtorno e como identificá-los antes que instaure. Por isso, aposte em uma comunicação horizontal que visa eliminar barreiras hierárquicas é importante para a conquista deste objetivo. A adoção dessa estratégia transmite aos trabalhadores o entendimento de que a empresa está disposta a ouvi-los sempre que necessário. Essa abertura para o diálogo é importante para evitar a síndrome de burnout, porque cria um cenário convidativo para que qualquer trabalhador que passe por uma situação de estresse atípica se sinta confortável para falar a respeito. Além disso, adote as estratégias de valorização do capital humano, e algumas estratégias válidas são lembrar da importância e do poder do feedback positivo, criar planos de carreira, considerar o uso de premiações e bonificações como incentivo e contar com benefícios adequados ao perfil dos funcionários da empresa. Incluir programas de mentoria e aperfeiçoamento profissional na política da empresa e incentivar ou promover momentos de descontração como happy hour corporativo. Apostar em uma jornada com horário flexível, oferecer também terapias de prevenção no trabalho ou por convênio com uma instituição, massoterapia, acupuntura, yoga, meditação coletiva e outros. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de conteúdos como este. Quer conhecer mais sobre gestão de pessoas? Confira o blog Tangerino. O link está na descrição.